Quem sou eu para te julgar? Eu que me concederia um poder acima de você? O que me concederia juiz sobre você para julgar suas atitudes, para dizer o que você está fazendo de errado e que você tem que pagar por isso e te julgar e denegrir a sua imagem por conta de uma atitude, uma decisão que você tomou. Do mesmo modo, você não pode fazer isso comigo e nós não podemos fazer isso com ninguém. A gente não sabe o que está passando por dentro das pessoas. Então, a gente atualmente está vivendo esse mundo aí de internet aí, e eu tenho visto muitos ataques por diversos posicionamentos, um atacando o outro, e também tenho visto, como eu já vi, você também já deve ter visto, pessoas querendo denegrir a imagem das outras, até por elas se exporem, sabe? Uma pessoa expôs um pensamento ou se expôs como ela age, o trabalho dela, ou alguma coisa que ela faz, e normalmente tem sempre a galera que é do contra, e sempre rola aquele bullying, sempre rola aquelas pessoas tentando colocar para baixo, aquelas pessoas colocando coisas negativas e tentando realmente fazer a pessoa, sabe? Eu tenho visto muito isso. Eu não sei se você vê isso, e isso tem me deixou ao ponto de fazer, me deixou um pouco assim chateado ao ponto de querer falar sobre isso. E eu não estou fazendo aqui por política, porque por questões de religião, essas coisas assim que tá rolando na internet atualmente. Eu estou fazendo isso porque eu realmente estou vendo a galera apontando, e já não é de hoje, muito tempo. Você já conhece vários casos aí de gente que foi vítima de bullying na internet. Então, as pessoas estão sofrendo. No meio desses ataques, no meio dessa polarização aí, dessas discordâncias de opiniões, desses debates, de tudo que está acontecendo, as pessoas estão sofrendo. As pessoas estão pensando em desistir das próprias vidas. Estão cansadas, elas estão cansadas disso tudo. Muita gente está pensando em desistir da própria vida no meio disso tudo. No meio disso tudo. Enquanto as outras pessoas estão apenas preocupadas em apontar os dedos, em dizer você errou, você é isso, você é aquilo, e fazer piada, enfim, fazer com que o sentimento negativo que elas têm dentro de si passe para outras pessoas, a fim de ofender as outras. Então, eu vejo que tem muita gente cega diante disso, muita gente cega com esse comportamento. Então virou aquela coisa de aponta um dedo para lá, aponta um dedo para cá, as pessoas estão uma acusando as outras e etc. E elas estão cegas dos próprios erros, cegas das próprias coisas que estão fazendo também, cegas às vezes dos próprios sofrimentos, das próprias dores, e não sabem disso, não sabem. E isso também é óbvio que isso não é um comportamento exclusivo da internet. Isso é um comportamento do ser humano que se transfere para a internet. Então, não é um comportamento que só acontece na internet. Normalmente você vai ver ou já conviveu com pessoas que vivem falando de outras pessoas, vivem falando dos problemas das outras pessoas, das dificuldades, do comportamento, dos fracassos das outras pessoas. E não precisam de internet para isso, mas parece que elas estão preocupadas somente em falar. Parece que satisfaz o desejo delas apenas em falar. Apenas falar. Falou do fulano que perdeu o emprego, da amiga que perdeu a família, e perdeu o marido, e fracassou por conta disso, daquilo, não sei o quê. E elas apenas se limitam em falar. Se contentam com isso. As pessoas estão acostumadas, parece que se acostumaram a apenas pontuar os fatos. E não estão preocupadas em fazer. Mas aí eu pensei, cara, não será possível que falar
basta, a gente fica satisfeito. Mas eu falei, poxa, as pessoas, elas estão muito preocupadas, muito preocupadas em falar, etc. Não é porque é mais gostoso falar, é porque é uma coisa que passa. Eu não sei se já ouviu falar, com certeza já ouviu falar, palavras o vento leva. Então as pessoas falam e passa, não é problema delas. Então elas pontuam, não é problema delas e acabou. Enfim, mas quando elas vivem um problema, aquilo ali é digno de um, sabe, você não sabe a dor que eu estou sentindo, e etc. Essas pessoas normalmente fazem dramas com seus próprios problemas e fazem descaso com os problemas dos outros. Às vezes o problema dela é até menor do que os das outras pessoas. Mas eu pensei, cara, as pessoas sempre procuram você, isso aí é lei. A gente procura sempre o caminho mais fácil. A gente quer a facilidade, a gente sempre procura o caminho mais fácil, sempre tá querendo a facilidade, otimizar o nosso tempo. E cara, qual é a dificuldade? Qual é a dificuldade que uma pessoa tem de falar de alguém, seja na internet ou seja ao vivo, de pessoa para pessoa? Qual a dificuldade? Não existe dificuldade nenhuma, porque se ela se limitar em apenas falar, não existe dificuldade nenhuma em falar. Falar do caso que aconteceu com fulano, com não sei o que e tal. E não existe dificuldade nenhuma de fazer um comentário denegrindo a imagem de uma pessoa, xingando uma pessoa, apenas porque não gostou, apenas porque não foi com a cara da pessoa, pontuar um problema na internet, falar. As pessoas falam demais. Eu vi isso muito, não sei se você sabe, estamos no final de setembro, mas setembro é um mês internacional de conscientização sobre suicídio, e a gente vê o ano todo a galera falando, e setembro também a galera fala, e poucas pessoas se limitam a fazer, se dispõem a fazer. Muita gente está disposta a falar, muita gente está disposta a postar texto no Facebook e etc, mas é difícil você ver uma pessoa que se dispõe voluntariamente, sozinha, a ajudar alguém. É um pouco raro isso. É um pouco raro. As pessoas querem sinalizar, querem movimentar e falar, mas agir é um pouco mais difícil. Porque ninguém quer lidar com esse tipo de pessoa. Quem quer lidar com uma pessoa que está precisando de ajuda, em depressão, viciada, às vezes não sabe para onde ir, a pessoa é bipolar, uma hora ela tem uma decisão, outra hora... Quem quer lidar com esse tipo de gente? Ninguém. É difícil. Ninguém suporta muito tempo ali. É difícil. Poucas pessoas estão dispostas a estender a mão e fazer com que a pessoa... Eu não digo também, isso aí é um assunto para outro dia, porque a decisão é de cada um. A decisão de mudar, de vencer, é de cada um. Essa é coisa para a gente discutir ao longo do tempo. Porém, cara, é difícil lidar com esse tipo de pessoa. É difícil você ir lá e, poxa, ajudar, estender a mão, ouvir. Sabe? É muito fácil, as pessoas falam também, qualquer coisa tamo aí, qualquer coisa, sabe? É difícil. É difícil você lidar. Então, as pessoas querem falar. Qual a dificuldade você tem de fazer um comentário? Qual a dificuldade você tem de repostar algo, de compartilhar algo? Não tem dificuldade. Não tem. Então, as pessoas usam isso para o lado negativo com uma força enorme. Isso toma proporções gigantescas. Então, não é que mais importa falar, mas é que é mais fácil. E aí ninguém quer sair mal numa briga, num comentário, numa situação difícil. Todo mundo aí quer sair bem na internet. Aí não tem briga, tem essas polêmicas ou esses problemas assim. Todo mundo quer sempre ter se sair por cima por conta do orgulho. É muito fácil.
nós não sabemos o que está passando no interior das pessoas. As pessoas transferem através das palavras o que tem dentro delas, mas nós não conseguimos saber, não é possível saber de cara o que está passando por uma pessoa. Então, as palavras, por mais que elas passem, elas podem machucar, elas têm um efeito, elas carregam uma energia, não são só frases, não são só textos, não é só a sua fala, mas elas carregam uma energia, elas mostram muito do que a pessoa é. Então, olha, eu não sei se você sabe, eu fiz uma pesquisa. A gente realmente não sabe o que tem dentro das pessoas, porque eu fiz uma pesquisa sobre ansiedade. Dentre os próprios amigos aí do Facebook, as pessoas que eu tenho no Facebook, as pessoas que eu tenho no Instagram, fiz algumas pesquisas e olha, quase a metade das pessoas atualmente, nesse momento, nesse exato momento, estão sofrendo com problemas de ansiedade. Nesse exato momento, elas marcaram que estão sofrendo com problemas de ansiedade. E muitas delas não sabem como começar, não sabem como enfrentar. Algumas responderam que já desistiram. Outras disseram que já sofreram, venceram. Outras disseram que apenas estão se enganando, tentando omitir esse problema. Então, a gente fez um conteúdo, a gente fez um e-book, juntei com alguns amigos e a gente colocou nossas experiências ali e a gente fez um conteúdo com todo carinho, um conteúdo que ficou muito bom. E lógico que eu queria que você recebesse. Então, se você quiser receber, você pode acessar aí o link que você tem embaixo aqui na descrição. Você pode receber. E de verdade, a gente não tem noção do quanto que as pessoas sofrem interiormente. O quanto que as pessoas sofrem, ou seja, quase a metade das pessoas que estão no meu Facebook que responderam a pesquisa, que aceitaram responder, que foram mais ou menos umas 400 pessoas, quase 400 pessoas, estão nesse momento sofrendo com ansiedade. Então, quem sou eu, quem é você para julgar essas pessoas? As atitudes que elas tomam, devido à necessidade, devido à pressão dos problemas em casa, do trabalho. Quem somos nós para julgar essas pessoas? Então, talvez a pessoa que você defende, a pessoa que você se posicionou politicamente, religiosamente, o artista que você gosta, que você é fã, que virou seu ídolo, ele não pode mudar o mundo. Eu tenho certeza que ele não pode mudar o mundo. Nenhum deles vai mudar o mundo, vai mudar o interior das pessoas. Nenhum deles. Mas você pode mudar o mundo hoje, nem que seja o seu. Se você aprender a não julgar as pessoas, você vai começar a descobrir uma parte delas que você não enxergava. Você vai começar a olhar as situações, os problemas de um jeito, de um modo que você não enxergava. E você facilmente vai conseguir chegar na raiz de vários problemas. Então, hoje, o que eu tenho para você é: evite julgamentos. Ainda que você sofra com julgamentos, evite julgamentos. Você vai começar a enxergar as coisas de um jeito que você não enxergava antes. Tá bom? Eu te agradeço por ter ouvido até aqui. Se você quiser receber esse e-book no seu e-mail, você pode clicar no link ou comentar embaixo. Eu posso te mandar também, não tem problema. E é isso. Muito obrigado. Temos outros posts no blog, temos outros episódios aqui nesse podcast. E fica à vontade para sugerir conteúdos que a gente vai produzir lá na frente, tá bom? Muito obrigado. É isso aí.